hoje nós vamos falar dos sistemas ABO e o RH, tá? Então, eu estou lá na página 145 da apostila de vocês. Peguem lá para mim, então, a apostila de vocês, página 145. Nessa parte, então, vai falar um pouquinho do que a gente chama de transfusão sanguínea, tá? Então, vamos lá. O nosso sangue é o fluido corporal, né? De extrema importância, por quê? Porque o sangue, como nós vimos lá na última aula, ele é responsável por fazer todo o transporte de nutrientes pelo corpo e também por fazer o transporte de gases, que a gente viu lá que ele transporta o gás carbônico e o gás oxigênio, né? Então, ele faz todo esse transporte pelo nosso corpo. Então, a gente fala que a função do sangue é fazer o transporte de substâncias, né? E o que é uma transfusão sanguínea? É o ato de transferir o sangue de um doador para um receptor. Mas aí tem algumas características que a gente tem que seguir. Por quê? Eu posso doar sangue para qualquer pessoa? O que vocês acham? Não, tem que ser uma pessoa que tem o mesmo sangue que o seu. Exatamente. Então, para que a doação de sangue aconteça, ela precisa ter compatibilidade. Mas compatibilidade com o quê? Por que do sistema ABO, então? Por que o sistema ABO? Porque nós temos os tipos de sangue. A, nós temos o tipo de sangue B, nós temos o tipo de sangue AB e nós temos o tipo de sangue O. Então, nós temos 4 tipos sanguíneos, tá? E isso aqui faz com que ocorra toda a diferença na hora de fazer a transfusão sanguínea. Se uma pessoa que é tipo sanguíneo B receber doação de sangue de uma pessoa do tipo sanguíneo A, ela morre, tá? Então, doação de sangue é algo extremamente importante, extremamente rigoroso. Por quê? A transfusão de sangue errado de uma pessoa para outra pode levar a pessoa à morte, com certeza. Sem dúvida. Só o O negativo que pode doar para todos. O O negativo pode doar para todos, mas só pode receber de O negativo, né? Exatamente, A gente fala que o sangue do tipo O, mas que também tem o fator RH negativo, ele é o doador universal, tá bom? Assim como o tipo AB negativo, a gente fala que ele é o receptor universal, tá? Desde que seja negativo também, né? Porque tem que ser negativo daí os fatores. Bom, então quando a gente recebe sangue de alguém, a gente está recebendo sangue de alguém que é compatível com a nossa tipagem sanguínea. Jamais vamos receber sangue de alguém que não tenha compatibilidade. Vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Quem sabe? O meu é o meu é AB positivo. O meu também é A positivo. Então, eu posso receber sangue de uma pessoa que é A negativo, posso receber sangue de uma pessoa que é A positivo, posso receber sangue de uma pessoa que é O positivo, assim como posso receber sangue de uma pessoa que é O negativo, tá? Então, aqui eu tenho uma compatibilidade de sangue com essas pessoas. Se eu receber sangue de uma pessoa que é B, eu morro. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí, caso precise de uma transfusão sanguínea, tá bom? Bom, então, o sistema ABO, ele é assim nomeado por conta das tipagens sanguíneas. Tipagem A, tipagem B e tipagem O, tá? Bom, o que a gente sabe, então, quanto à incompatibilidade, tá? Esses grupos, eles têm substâncias presentes no plasma que a gente chama de aglutinina e aglutinogênio. O que é isso, então? As aglutininas são o que a gente chama de anticorpos, tá? Então, cada sangue aqui tem uma quantidade de aglutinina e tem uma quantidade de aglutinogênio. O aglutinogênio são tipos de polissacarídeos, tá? Então, é um tipo de proteína. E isso fez com que houvesse a possibilidade de salvar vidas quando foi descoberto.
Porque até descobrir isso, se a pessoa estivesse perdendo muito sangue, eles recebiam sangue de qualquer pessoa. E se não fosse compatível, essa pessoa morria, tá? Então era como se fosse uma roleta russa. Tá precisando de sangue, tá perdendo sangue, vai morrer porque tá perdendo sangue. Então vamos doar sangue, doava de qualquer pessoa. Se fosse compatível, salvava. Se não fosse, também ia morrer do mesmo jeito, tá? Então a gente sabe que nós temos dois tipos de aglutinogênio. O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Assim como nós temos dois tipos de aglutinina. A aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. E isso vai fazer toda a diferença, tá? Por quê? Os indivíduos do grupo A, eles apresentam aglutinogênio A. Então, eles têm aqui, ó, aglutinogênio A. Por isso que determina que ele é do tipo sanguíneo A, tá? Só que daí, o que acontece? Ele tem aglutinogênio A dentro das suas hemácias, mas ele tem a aglutinina anti-B. Então, ele tem a aglutinina anti-B. E é isso aqui que vai fazer o quê? Ó, anti-B. Se ele receber o tipo B, ocorre coagulação sanguínea e vai ocorrer morte desse indivíduo. Aqui, ó, no tipo B, ele vai ter aglutinogênio B, que é o que determina que ele é o tipo B. E ele vai ter aglutinina anti-A. Anti-A. Então, se ele receber o tipo sanguíneo A, ele vai morrer, porque vai ter coagulação sanguínea e ele vai acabar vindo a óbito, tá? Já as pessoas que é da tipagem sanguínea AB, tem os dois tipos de aglutinogênios. Então, ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B. Por isso que ele é AB. Mas e aí? Se ele tiver anti-A, ele não vai poder receber sangue AB. Se ele tiver anti-B, ele também não pode receber sangue AB. Assim como ele não poderia receber nenhum dos tipos sanguíneos. Então, o que acontece? Esse tipo sanguíneo aqui, de pessoas que têm o aglutinogênio A e B, não vai ter o quê? Aglutinina. Então, não tem aglutinina. Ou seja, ele não tem anticorpo. Então, ele pode receber sangue A, ele pode receber o sangue B e ele pode receber o sangue AB. Por isso que a hora que o Isaac falou, não, o Cauã falou que esse aqui era o receptor, o doador universal, eu falei que esse era o receptor universal, tá? Por quê? Porque ele não tem aglutinina, ok? Bom, e o tipo sanguíneo O? O tipo sanguíneo O, ele é o doador universal, por quê? Porque ele não tem nenhum aglutinogênio. Ele não tem nenhum aglutinogênio A, assim como ele não tem aglutinogênio B, e isso faz com que ele possa doar sangue para todos esses componentes aqui. Então, ele não tem aglutinogênio. Porém, ele tem aglutininas anti-A e anti-B. Então, o que eu tenho aqui para vocês? Ó, vamos lá. Esse tipo sanguíneo O, ele pode doar tanto para o AB, quanto para o B, quanto para o A, porque ele não tem aglutinogênio. Mas se ele receber de qualquer um desses tipos sanguíneos, essa pessoa, tipo sanguíneo O, morre. Por quê? Ele tem os dois tipos de aglutinina. Tem os dois tipos de anticorpos. Então, ele tem o anti-A e tem o anti-B.
B. Entenderam essa parte de classificação do tipo sanguíneo em ABO? Sim. Na página Sim. 146, vocês têm uma tabelinha aí bem bonitinha que fala exatamente isso aqui que eu coloquei aqui no quadrinho para vocês, tá? Então, ele está falando aí para vocês que o tipo sanguíneo tem aglutinogênio A, no tipo A, e anti-B no plasma sanguíneo. Então, o que acontece? Se receber o tipo sanguíneo B, ele tem anticorpos que vai rejeitar esse tipo sanguíneo. E assim sucessivamente. Então, como que a gente pode fazer o esquema de transfusões, tá? Aí na página 146 ainda, vocês têm os possíveis tipos de transfusões. Porém, aí a gente ainda não está falando do fator RH, nós estamos falando só de tipagem sanguínea, tá? Então, o que está falando aí para vocês? Ó, que o tipo sanguíneo O pode doar para o A, pode doar para o B e pode doar para o AB. Assim como o tipo sanguíneo O pode doar para ele mesmo, né? Aí tá falando para vocês que o tipo sanguíneo A pode doar para o A e pode doar para o AB. Assim como o B pode doar para B e pode doar para AB. E aí tá falando para vocês que o tipo sanguíneo AB só pode doar para AB. Então, o AB só pode doar para ele mesmo. E isso classifica o quê? O tipo sanguíneo O como doador universal e o tipo sanguíneo AB como receptor universal. Tranquilo? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema RH. Bom, quem sabe a tipagem sanguínea sabe que vem lá representado por uma letra e por um sinal, que vai ser um positivo ou um negativo, né? O meu tipo sanguíneo, então, eu chamo de tipo A, fator RH positivo. Esse é o meu tipo sanguíneo, tá? Aí, eu casei com meu marido, né? Meu marido, ele tem o tipo sanguíneo O e o fator RH positivo, tá? Aí eu tive o primeiro filho. O meu primeiro filho, ele nasceu tipo A com fator RH positivo. E aí eu tive um segundo filho, que nasceu com o tipo O, fator RH positivo. Observe, eu sou tipo A e meu esposo é tipo O. Eu poderia ter tido um filho do tipo do tipo AB? Sim ou não? Acho que não, porque Não. nenhum de vocês tem. Exatamente, porque nenhum de nós dois temos o gene B, né? Se eu tivesse o gene B aqui, se eu fosse AB, aí a gente poderia ter um filho do tipo B. Mas como não temos esse gene, então só poderíamos ter filho do tipo A ou do tipo O. Tá ok. E como nós dois temos fator RH positivo, a probabilidade das crianças nascerem também com fator RH positivo era muito maior, tá? Bom, o que isso tem a ver, então, com a transfusão de sangue, tá? O que nós vamos falar, então, aí? Prof, eu tenho uma pergunta. Perguntar. A minha mãe tem o sangue O, acho que negativo, e meu pai é O positivo. Aí o meu vai ser O negativo? O seu pode ser A positivo, O positivo ou O negativo. Tanto faz. Como a sua mãe é negativa e do seu pai é positivo, então, se o seu pai for heterozigoto, você pode ser negativa ou positiva.
Entendi. Então, vamos lá. Então, ó. A única coisa é que, como seu pai é O e a sua mãe também é O, eles só podem ter crianças com tipo sanguíneo O, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Em 1940, então, agora estou lá na página 147, outro sistema de grupo sanguíneo foi descoberto, tá? Então, ao injetar sangue de macaco em coelhos, havia produção de anticorpos para combater hemácias introduzidas dos macacos. E esses anticorpos, eles foram denominados de anti-RH. Então, esses anticorpos descobertos foram denominados de anti-RH. Por isso, o nome do sistema RH, tá? E aí, ao testar esse mesmo RH em sangue humano, descobriram que cerca de 85% das amostras também tinham esse sistema RH em humanos. E aí foi que nós chegamos à conclusão de que nas hemácias humanas há também uma proteína semelhante à dos macacos, que é denominado fator RH. Então, as pessoas que reagem ao fator anti-RH, significa que elas são RH positiva. Então, quando elas reagem ao fator, então elas são positiva. E quando elas não reagem ao fator, significa que elas são negativa, tá? Se uma pessoa que tem fator RH positivo doar sangue para uma pessoa que tem RH negativo, também não pode acontecer isso, tá? Mas se uma pessoa que tem fator RH negativo doar sangue para uma pessoa que tem um RH positivo, aí não tem problema, tá? Aí não tem esse problema. Então, no sistema, também aparece uma doença que é bastante importante, que eu vou falar para vocês, que é o que eu chamo de eritroblastose fetal, tá? Então, essa doença, eritroblastose fetal. O que acontece, tá? Se a mãe for fator RH negativo e casar-se com um marido que for RH positivo, ela tem o risco de, se a primeira criança nascer RH positivo, no segundo filho, a criança desenvolver eritroblastose fetal. Por quê? Como essa mãe ela é RH negativo e ela gerou um filho que é RH positivo, ela cria anticorpos, tá? Então, ela cria anticorpos. Aí, se ela tiver um segundo filho que venha com o RH negativo, essa criança pode desenvolver eritroblastose fetal. Inclusive, essa criança pode nascer morta, tá? Ou nem se desenvolver. E aí, o que faz, prof? Quando a mãe é RH negativo e tem seu primeiro filho, já colhe o sangue do nenenzinho. Aí, testa o sangue do nenenzinho. Ah, o neném é RH positivo. A mãe toma uma vacina. A mãe toma uma vacina que vai impedir a produção de anticorpos para que, no segundo filho, se ele tiver o RH negativo, não ocorra problemas. Não tenha problema de produzir uma criança que tenha doença com eritroblastose fetal. Ah, mas e se a mãe for RH positivo? Não tem problema nenhum. Aí não vai acontecer problema nenhum, tá? E se o pai for RH negativo? Também não tem problema nenhum. Só existe o problema de eritroblastose fetal se a mãe for negativa, o pai for positivo e a primeira criança nascer com fator RH positivo. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Entendido aí, então? Deixa eu ver que horas são aqui, tô perdida. Então, agora, vocês vão terminar para mim a apostila de vocês. Então, as páginas 154, as páginas 155
e também a página 156. Além disso, vocês vão fazer o resuminho da aula de hoje. Então, o que acontece? Eu vou encerrar essa aula. Essa aula eu vou postar lá na plataforma de vocês. Aí vocês vão fazer o resumo da aula de hoje. Então, para agora, já comecem a fazer os exercícios. A gente tem aí 15 minutinhos antes do intervalo, tá? E aí vocês já vão postando os exercícios lá na plataforma. Assim que subir a aula para a plataforma, vocês já façam um resuminho da aula de hoje, ok? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou postando lá no grupo de vocês quem está me devendo atividade. Aí já vai aproveitando para colocar essas atividades em ordem também. E também vou postar no grupo de vocês o conteúdo da prova de amanhã. Combinado? Certo? Tranquilo? Harumi disse ok. Tranquilo. Sim. Então tá bom. Pessoal, então, agora vocês já começam a fazer as atividades. Eu já vou abrir a aula de vocês lá na Qmágico. Enquanto vocês fazem a atividade, já vai ficar o campo aberto lá para vocês postarem as tarefas. Certinho? Até daqui a pouco, então.